Chegamos na página 73, hein? Ó, meninos, atividade 10, interpretando os gráficos. Gente, isso daqui é uma parte muito analítica da matemática. Pô, vai dizer que não é sim, a matemática nos ajuda a entender como a gente pode descrever as coisas e como a gente pode analisar as coisas. Passo a passo, pontualmente, a gente vai entendendo qual que é o lugar de cada coisinha, tá? Olha lá, o gráfico apresenta a quantidade de pães vendidos em uma padaria durante a semana. Aqui, ó, ele tem os pontinhos, ele tem os pontinhos e tem essa linha aqui, ó, que nos ajuda a perceber como que foi a variação dessa coisa, como foi a variação. Por isso que é muito interessante essa linguagem dos gráficos. É importante que a gente entenda, né? Olha lá, no domingo, o que ele está falando? Aqui está o domingo, você pode imaginar isso aqui, ó, espelhado, certo? Essa correspondência está falando o quê? Que no domingo a quantidade foi 1.200. Eita! Segunda foi 600. Terça, liga aqui e depois imagina onde que bate lá. 800 e assim por diante. Essa é a ideia para a gente conseguir fazer a leitura do nosso gráfico. Sim? Olha lá no sábado, rapaz, 1.400 pães. É coisa, hein? Então vendeu bastante ali no finalzinho, ali no sábado. Sim, e aí teve um desce, sobe, sobe, sim, e assim se comportou ao longo da semana, né, esse trem aí. Aí ele pergunta, qual a quantidade de pães vendidos da sexta até o domingo? Da sexta até o domingo. Onde está a sexta? Aqui, ó. Onde está o domingo? Peraí. Da sexta até o domingo. Muita calma nessa hora. Então, gente, dei uma olhada. Pensei. Mas acho que a questão deve ter alguma coisa furada. Então vamos fazer o seguinte. Quando vocês forem me entregar, ou vocês estiverem olhando e forem passar para o professor de vocês, perguntem para ele se aqui, ó, no lugar de domingo, não é possível colocar sábado, tá? Eu vou assumir isso aqui. Então, quando vocês forem responder, respondam de sexta até sábado. E aí a gente vai pegar o quê? Daqui até aqui. Qual a quantidade de pães vendidos da sexta até o sábado? Acredito que essa questão aqui ela não teve revisão, teve algum probleminha com ela, tá bom? Então ficamos assim. Pensamos da sexta até o sábado. E aí vocês me respondem. Olha lá na sexta quantos foram. Olha lá no sábado quantos foram. E aí vocês me respondem. Tudo bem? Bem simplesinho. É só enxergar o gráfico e, e contar para o povo o que ele está dizendo. 2. Gabriel construiu um gráfico que apresenta a quantidade de figurinhas que possui por seleção. Por seleção. Aham. E aí ele mostra lá figurinhas, seleções, o Brasil, tananã, Argentina, Itália, Suécia, Alemanha e França. Do Brasil bate ali em cima, da Argentina, tananã, da Itália, olha, passa do Brasil, que coisa, hein? Então a gente precisa enxergar esse gráfico e assim como no exercício anterior, a gente precisa ter uma interpretação. Basicamente é isso. Seguindo. E aí a pergunta, na página 74, de qual seleção Gabriel possui menos figurinhas? Digam. Olhem para a figura e digam onde que tá, onde o gráfico está mais baixo. Tudo bem? E aí seguimos na atividade 11. Meu Deus do céu, que barulheira. Ok. Agora que o vizinho se foi, vamos dar sequência. Depois daquele exercício lá do Gabriel, das figurinhas, a gente chega nesse aqui, ó. Agora é a Luísa. Luísa resolveu contornar sua toalha quadrada de 2,5 metros, ou 2,5 metros, de lado, com renda. Quantos metros de renda ela usou? No mínimo, nesse contorno. Ou seja, a gente desenhou ali uma representaçãozinha da toalhinha da Luísa. E aí ele fala que tem 2,5 metros de lado.
Ou seja, aqui, ó, que é um dos lados, eu posso dizer que vale 2,5. Sim? Só que ali ele fala que é uma toalha quadrada. É quadrada? É, só. Se ela é quadrada, então necessariamente, por definição, pela definição do quadrado, né, gente? O quadradinho, ou a tentativa de um. Se aqui for 1, aqui vai ser 1. Se aqui é 2, aqui vai ser 2. E assim vai, os quatro lados são iguais, né? Então, a gente já consegue dizer qual que é o tamanho total aqui, ó, dando a volta completa, né? Pensando em todos os lados. Se eu pego este lado junto com este, junto com este e junto com este, a gente consegue dizer exatamente qual que é o tamanho do contorno, tá bom? Então pensem nisso e me digam quantos metros de renda ela usou no mínimo nesse contorno, tá bom? Olha lá, pela manhã a temperatura de minha cidade era 10, à tarde era 15. Quantos graus Celsius a temperatura variou do período de manhã para o da tarde? Hein? Amores, exercício bem simples. Pensem aí, tá bom? Pensem aí. Vamos já pro 3. O Marcos, ele precisava saber o comprimento de uma prateleira. Aham. Como não tinha instrumento de medida adequado, ele usou a medida aproximada do comprimento da palma da mão. Ah, palma na mão. Muito bom. Observe a seguir como ele mediu essa prateleira. Tá, 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 tá. Quantas mãozinhas, teoricamente, a gente conseguiria encaixar ali? Olha lá o desenho, gente. Olha lá o desenho. Ok, professor. E aí você observa lá. Uma das mãozinhas tinha 25 centímetros. 25 centímetros. Grande, hein? Uma das mãozinhas tinha 25 centímetros. Qual a medida aproximada do comprimento dessa prateleira? Hein? Vocês precisam pegar esse 25 e multiplicar por quanto? Por 1? Mas é por 1? Mas é por 2? Por quanto que é? Tá bom? A resposta ela vai sair sempre que vocês olharem a figura com carinho, tá? Então vamos lá, gente. Não esqueçam do carinho e digam qual a medida aproximada do comprimento dessa prateleira. Por que aproximada, professor? É aproximada porque não é super preciso esse negócio de você medir com mão, você medir com alguma coisa que não é própria. Por isso também que a gente tem os materiais próprios, por isso também que a gente tem a régua, por isso também que a gente tem os instrumentos para medir da maneira mais adequada, tá bom? Tá bom? Tá bom? 4. Pablo foi ao açougue para comprar quanto? 2,5 kg de carne. Tá. No momento da pesagem, o açougueiro verificou que a quantidade de carnes selecionada pelo Pablo pesava 1,7 quilos. Quanto de carne falta para completar a quantidade solicitada? Meninos e meninas, aqui a gente vai ter que trabalhar com o quê? Com uma subtração entre números decimais. Uma subtração entre números decimais. Eu vou fazer aqui a conta como se os números fossem diferentes. Aqui eu vou supor que o número fosse, deixa eu ver, 3,7. E aqui eu vou supor que o número fosse 2,8. Como é que eu faço a conta? Ah, professor, é só colocar lá e montar. 3,7. Aqui eu coloco 2,8. Tá certo? E aí eu faço a subtração. Sim? Não. Não, 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 não. Gente, segredo e por isso eu fico frisando nesse ponto. Segredo pra gente não errar uma subtração de números decimais. É vírgula embaixo de vírgula. Vírgula embaixo de vírgula, tá bom?
Vírgula embaixo de vírgula, aí você faz a conta. Faz a conta como se fosse uma subtração normal. O 3 você, ou melhor, se olha se o 8 consegue tirar alguma coisa do 7. Não consegue. Mata o 3. Ficou 2. Foi 1. 8 para 7 ou 8 para 17, né? 8 para chegar no 17, 9. 2 para chegar no 2, 0. Se esses fossem os números, essa daqui seria a resposta. Tá bom? Mas não é, então pensem aí como é que a gente faz os números exatos do exercício. Olha, tem mais uma Luísa. No exercício 5, Luísa comprou 7 metros de tecido para enfeitar o salão de festas. Ok, professor. Quantos centímetros de tecido Luísa comprou para enfeitar esse salão? Olha lá. A gente lê e relê a questão várias vezes para a gente conseguir selecionar as informações que a gente vai usar para resolver. Ela comprou 7 metros de tecido para enfeitar o salão. Tá bom, só. Quantos centímetros de tecido? Peraí. Ah, quantos centímetros? Antes fala ali de 7 metros. Agora ele está falando quantos centímetros ela comprou. Na verdade, é uma pergunta e ficaria muito mais objetivo se ele perguntasse 7 centímetros corresponde, ou melhor, 7 metros de tecido corresponde a quantos centímetros desse tecido, tá? 7 metros vai dar tananana, centímetros. É isso que a gente precisa descobrir. Para a gente saber disso aqui, gente, a gente precisa sempre ter em mente a nossa escalinha. A nossa escala é, professor, metros. Abaixo dos metros a gente tem os decímetros. Abaixo dos decímetros a gente tem os centímetros. Abaixo dos centímetros a gente tem os milímetros. Agora vai. Gente, na verdade é metros. Aqui falei besteirinha. Não se escreve assim, ó. Aqui se escreve assim, ó. DM. Não é uma unidade de medida muito usada, mas ela tá por aí. Metros, decímetros, centímetros e milímetros. O que a gente vê muito na nossa régua do dia a dia, a gente vê muito falar dos milímetros, vê muito falar dos centímetros e no nosso cotidiano a gente ouve também falar muito do tal do metro. Do metro. Sim? Ah, para cima desses, a gente também teria mais alguns. Ah, é? É. Que é o. Ai, peraí. Quem? O tal do decâmetro, o tal do hectômetro. E lá em cima, liderando a lista, o nosso quilômetro. Desses aqui, os que a gente mais conhece, repetindo, metro, centímetro, milímetro, e muitas vezes vocês vão ouvir falar de quilômetro. Quilômetro quadrado, o povo fala muito disso. Mas as outras unidades, elas existem. Elas existem e às vezes elas são utilizadas. Tá, como é que eu vou usar isso aqui, professor? Eu sei que em um metro, a gente vai ter o quê? 10 decímetros. 10 decímetros. E nesse mesmo metro, ele vai representar o mesmo tanto que 100 centímetros. Ou seja, 100 centímetros corresponde a um metro. Assim como um metro ele vai corresponder também a 1000 milímetros. Ah, professor, não entendi. É tipo assim, ó. Digamos que isso aqui seja um metro. Vamos supor que isso aqui seja um metro. Tá bom? Estou supondo que esse negócio é um metro. Ah, professor, mas eu não posso chamar esse tamanho aqui de outro jeito? Pode. Eu posso pegar esse tamanho aqui e cortar ele nos pedacinhos. Tá bom? Se eu cortar esse teco aqui em 10 pedacinhos, vamos ver se já tem 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltou mais um pedacinho. Ai.
Tá, digamos que eu cortei aqui em pedaços iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada pedacinho desse aqui, ó, é o que eu posso chamar de decímetro. Então, se eu juntar 10 decímetros, eu tenho 1 metro, que estava representado aqui. Se eu juntar 10 decímetros, eu tenho 1 metro. É uma maneira de você se referir ao mesmo tamanho. Eu também poderia pegar esse 1 metro e cortar ele em 100 pedacinhos. Cada pedacinho desse seria o centímetro. Ou em 1000 pedacinhos, cada pedacinho desse seria um milímetro. E assim por diante. Então, o que eu posso dizer? Depois de explicar toda essa bruxaria. Que em 1 metro eu tenho quantos centímetros? 100 centímetros. E se eu não tivesse 1 metro só, eu tivesse 7, quantos centímetros eu teria? Pensem aí, tá bom? Beijos e abraços, qualquer coisa, tô por aí. Tchau!